Filho, por favor. Vamos entrar, filho, por favor. É uma festa. Pra comemorar o que exatamente? Seu irmão, meu filho. Ele voltou pra cá. Ele foi embora porque quis, ninguém mandou ele embora. Que o senhor aproveita e comemora ele ter levado todos os amigos pra farra. Filho, você só viu ele de longe. Ele tá mal, coitado. Olha, me disseram que ele tava até comendo comida do lixo. Bem feito. Ele leva o seu dinheiro, volta e o senhor dá uma festa. E quer que eu participe dessa palhaçada. Desculpa, pai. Eu não vou comemorar o que ele fez, não. Não é comemorar o que ele fez, filho. Sabe, quando o seu irmão pegou a parte da herança dele e foi embora, meu coração ficou aqui comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu também. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho sempre. Já o seu irmão, não. Ele tinha partido. Eu cheguei a achar que ele tinha morrido. É isso mesmo, né, pai? É o que você sempre faz. Sempre servindo quem te despreza. Todo esse tempo comigo. E é só isso que você enxerga de mim. É o que todo mundo fala do senhor, pai. Que além de irresponsável, é inconsequente. Um dia você viu largar 99 ovelhas pra trás, para atrás de uma que foi embora por vontade própria. O senhor vive passando pano no erro dos outros, como se concordasse com isso. Que nem o Zaqueu, por exemplo. O bairro inteiro odeia ele. E o senhor não, faz questão de comer e jantar com ele. Filho, eu sou assim. Eu sou o que eu sou. Eu costumo perdoar e aceitar as pessoas de volta. Você não gostaria que alguém estivesse disposto a te perdoar, a te aceitar de volta? Pai, ele gastou tudo que é seu. Eu jamais faria isso com o senhor. Quando o seu irmão pediu a parte da herança dele, o que eu entreguei para ele não foi só o dinheiro, não. Foi a minha vida. Eu sempre abri mão do que me é de direito para que os meus filhos tivessem uma vida plena. E eu fiz isso por ele, por você. Ou você acha que eu não dei parte da minha herança, da minha vida para você também? Esqueceu? E eu não fiz isso pelos méritos seus ou pelo que você fez por mim. Eu fiz isso porque eu quis. É isso que eu sempre quis. Ter todos aqui comigo, em casa. Eu decidi, de coração aberto, dar tudo o que era meu, dar a minha vida para ele, para você, para todos. Tá certo. Seu irmão foi embora, gastou tudo, mas agora ele voltou. E eu continuo tendo tudo. Tudo. Menos você. Falta você nessa mesa. Vamos entrar? Bom dia. A gente fica até emocionado, né, com esse negócio aí. Mexe assim, a gente fica... Não precisa mais nem falar nada aqui, não. Já foi muito bom. E a gente sabe que essa raiva, esse rancor, isso existe dentro da gente. É uma coisa normal do ser humano. Como filho, né, mais velho. E não é nem preciso ser filho, não. Vocês sabiam que tem coisa que acontece em nossa vida que mexe com nossos nervos, assim. Quer ver uma coisa interessante? Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu, trabalhando lá em casa, mexo com ferro, com essas coisas, né? Serralheria, aquela coisa toda. E aí, não era Apex, não. E aí, lá, eu, de repente, a gente sempre arranja algumas pessoas que a gente chama de sobrinho, né? Um sobrinho, alguém conhecido, alguém chega, tio, não sei o quê, e a gente acaba fazendo aquela amizade, né? E eu ganhei um sobrinho desse aí, dessa forma aí, né? Todo mundo ganha, né? O tio, né, de alguém. E esse rapaz sempre estava lá por casa, a gente sempre ajudava de alguma forma, né? Dava algum serviço, alguma coisa para render algum trocado para ele também. Rapaz, me ajuda aí que eu te dou tanto, porque estava precisando de dinheiro, a gente sempre estava ajudando. E ele chegou lá nesse dia e disse, tio, me empresta seu celular para fazer uma ligação. Eu, inocentemente, peguei o celular, toma, cara, faz tua ligação. E ele começou por ali, ele disse, tio, mas está muito barulho, eu posso ir lá na porta, que lá está mais calmo? Eu disse, tá bom, cara, vai lá, faz a ligação. E ele foi. E eu fiquei trabalhando, de repente eu precisei do celular, e eu procurei, cadê o celular? Deixei com o meu sobrinho, né? Fui atrás. Quando eu chego lá fora, ninguém. Que isso? Será que aconteceu alguma coisa? Cara, demorou um pouquinho para cair a ficha. Cara, fui roubado, o cara me roubou.
Aí nessa hora a gente fica tipo esse irmão mais velho. A vontade que a gente tem não é de agradar o sobrinho, né? É de pegar esse sobrinho e fazer justiça com as mãos, a gente dá uma surra nele bem dada, sabe? Assim, eu dei uma volta ainda atrás e fiquei muito zangado com aquilo. Como é que pode? Eu sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo, e esse cara vem, leva meu celular lá debaixo das minhas barbas. A gente fica com muita raiva. Eu tenho certeza que já aconteceu algo parecido com você. Pode não ter sido um celular, mas pode ter sido outra coisa, que também acontece do mesmo jeito. E o interessante é que o meu pai, ele sempre dizia assim: meu filho, olha, tu te junta, mas não te mistura com esse pessoal. Não é assim que o pessoal diz? Quem anda com porco, farelo come. Tem vários ditados populares que o pessoal usa para poder dizer para a gente se afastar dessas pessoas. E a gente às vezes até faz isso. A gente fica de longe, a gente passa na rua. É muito comum a gente ver alguém passando na rua, principalmente mulher, vai passando aqui com a bolsa aqui de boa, aí vê alguém, ela puxa a bolsa e vai, né? É muito normal isso acontecer dessa forma. Mas, na verdade, essas coisas não acontecem só com a gente. De ser discriminado por estar perto de alguém que, para a sociedade, ela está lá embaixo, alguém que não merece, alguém que a gente não deve dar crédito. Isso não aconteceu só comigo, isso acontece com cada um de nós. E interessante, aconteceu também com Jesus. Você acredita que aconteceu com Jesus? Do mesmo jeitinho. Não foi que levaram o celular, porque naquele tempo não tinha celular, né? Mas aconteceu com Jesus. Olha só, nesse texto que nós vamos ler. Isso aqui é que a gente já falou um pouquinho, né? Eu esqueci de passar esse slide, mas está tudo bem. No texto de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, ele começa dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, estavam lá. E olha só o que acontece: mas os fariseus, mestres da lei, também estavam lá, mas eles estavam fazendo o quê? Criticando Jesus, porque eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. A cultura da época era muito séria em relação a isso. Não tinha esse negócio deles ficarem juntos para comer. Como é que pode a pessoa ir e comer com um pecador? Eles não faziam isso de jeito nenhum. Não tinha nem como. Eles não faziam isso. Não tinha como fazer isso. E Jesus, claro, um bom mestre da lei, um bom rabino, ele não ia responder essa pergunta. Ele disse: olha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ele não ia responder assim. Ele ia responder de que forma? Como eles costumavam responder. Ele respondeu através de parábolas. Ele vai contra 3 parábolas ali para explicar por que ele come e bebe com pecadores. E ele começa com a primeira. Olha só, porque a gente sabe que essas parábolas, elas têm um fundo moral no final. É tipo aquela história que a gente conta para no final a gente dar a porrada, né? Mostrar para o pessoal. E ele fez a mesma coisa, né? Qual de vocês possuindo, ele começa a contar assim: qual de vocês possuindo 100 ovelhas, perdendo-se uma delas, não vai, né, deixa as 99 ali, né, vai atrás daquela que se perdeu, e quando ele encontra, ele bota no ombro, ele traz alegre, feliz para casa, chama os colegas para comemorar: olha, eu achei aquela minha ovelha que estava perdida, e ele vai e se alegra com o pessoal. Mas aí tem a moral, e ele diz: por quê? Olha a moral: haverá alegria no céu por um pecador, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas aí o pessoal olha para ele e não está contente ainda faz aquela carinha, né? E ele conta: qual mulher possuindo 10 dracmas, dracma na época é uma moeda com muito valor, e aí perdendo uma delas, ela não varre a casa, vira tudo de cabeça para baixo, faz aquela bagunça como a mulher faz, né, que a gente não entende, o homem nunca entende isso aí, mas a mulher faz isso, ela bagunça tudo, procurando aquela moedinha até encontrar. E quando ela encontra, ela faz o quê? Ela se alegra, ela chama as colegas, diz: olha, vamos comemorar porque eu achei o dinheiro que eu tinha perdido, eu encontrei. Ela fica feliz por isso, né? Mas tem a moral, que ela diz o quê? Haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o pessoal mesmo assim ainda não ficou feliz, ainda olhou para Jesus e não estava entendendo. Jesus precisou ser mais específico para chamar a atenção daquele povo, para que ele pudesse entender realmente o que ele queria falar.
essa parábola que nós acabamos de ver a interpretação muito bonita. Um homem tinha 2 filhos. O homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Ele começa falando assim: o homem tinha 2 filhos. E um deles, o mais novo, como sempre, né? O mais novo é aquele que sempre assim, o mais novo sempre quer inovar. Ele chega e diz: pai, faltou falar assim, já que o senhor não morre mesmo, me dá a parte da herança que me cabe, né? Porque a herança só é dada quando a pessoa morre, né? A gente entende isso, né? Ou a gente está pensando de outra forma. Então ele chega e pergunta: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai, muito triste, mas o filho pediu, e ele pega e divide a herança entre os 2. Logo o que acontece, ele vai, se arruma tudo, ajeita as coisas tudinho, se organiza, pega essa herança toda que ele recebeu, e na mente dele, o que ele pensa? Agora eu estou livre, não tem mais que ficar seguindo meu pai, e eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Eu tenho dinheiro, está aqui, agora eu tenho, a herança já está comigo, eu não dependo mais ouvir nada, nem ordem, nem nada. Ele, vai embora, vai para uma terra distante, porque se ele ficasse perto, o pai ia estar olhando. Então ele vai para bem longe. Geralmente a criança, quando quer fazer alguma coisa, alguma traquinagem, ela se afasta da gente, né? E assim fez esse rapaz. Foi para uma terra distante, e lá gastou, a palavra diz que ele gastou todos os bens que ele tinha, vivendo de qualquer jeito, do jeito que ele achava melhor, nas baladas, nas festas, na prostituição. Ele acabou com tudo. E chegou o momento que naquela região houve uma grande fome, a situação financeira ficou complicada para aquela região. E aquele homem, ele precisou arranjar um emprego. E o emprego que estava sendo dado para ele era o emprego de cuidar de porcos. O porco, para o povo hebreu, não é uma coisa simples, não. Para a gente é muito bom, né? Um porquinho assado, coisa gostosa, mas para o hebreu não é assim, não. Ele é considerado um animal amaldiçoado. Eles não querem nem chegar perto. Se tocar no porco, já está impuro. Não pode nem chegar perto. E ele foi cuidar dos porcos. E lá, cuidando dos porcos, a situação estava tão precária que ele sentia desejo de comer da comida dos porcos, né? Ele queria comer da comida dos porcos. E ninguém dava nada para ele. Ele pensou, ficou pensando lá. Eu imagino a pessoa no campo, aquele monte de porco lá comendo, e a pessoa olhando o porco comendo com tanto gosto, ele com fome. E ele pensa: cara, na casa de meu pai, os servos, o pessoal que trabalha com ele tem comida muito boa, rapaz, com fartura, e eu aqui passando essa necessidade toda. Eu vou fazer diferente, eu vou levantar, eu vou até meu pai, eu vou me arrepender, vou dizer para ele assim: pai, pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me dá pelo menos uma vaga aí, para me trabalhar com vocês. E ele faz isso. Ele não só pensou, ele tomou uma atitude, ele sai, e ele vai andando, e quando ele chega distante, lá não estava tão perto, mas o pai olhou e viu que era o filho que vinha, corre e abraça aquele filho, beija o filho, e o filho diz para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele nem terminou o discurso, já não sou digno dele, calma, não te preocupa não. E ele chama o servo e diz: olha, traz uma roupa para esse rapaz, coloca um sapato nos pés dele aqui, coloca um anel no dedo dele, olha, vai ali, pega um novilho bem gordo, mata, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar esse momento, porque é um momento de alegria. Foi o que o pai fez, é um momento de alegria. E a gente sabe que o pai tinha quantos filhos? 2 filhos. Tá? Quanto isso, o mais velho, ele estava no campo, lá, fazendo o quê? Cuidando das coisas, né? Quando se aproxima de casa, ouviu a música, a dança, e ele pergunta lá para alguém: ei, o que está acontecendo? E ele diz: rapaz, é o seguinte, o teu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo porque recebeu ele de volta são e salvo, com saúde, né? E o filho mais velho se encheu de ira, e ele não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele: ei, vamos lá, teu irmão voltou, né? O pai vai e insiste com ele. E ele respondeu ao pai: olha, pai, todo esse tempo eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci uma das tuas ordens, nunca, e tu nunca me deste um cabrito para me celebrar com meus colegas.
e esse teu filho, vamos lá, de novo, e esse teu filho, o seu filho, que esbanjou todos os seus bens, tu mata para ele um novilho gordo, faz uma festa, um churrasco, né? É isso que ele quis dizer ali. E o pai diz para ele: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, porque a herança foi dividida no meio, entre os dois. Então, a parte da herança, essa herança, era a parte que aquela roupa, aquele sapato, aquele novilho, era de quem? Do irmão mais velho. Ele não tinha dividido a herança, então era dele. E ele não tinha noção disso. Ele não tinha noção que era dele. Aí o pai explica: mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E foi achado. Então, aqui nós entendemos que existe ali dois pensamentos. Aqueles homens que estavam questionando Jesus no início, eles eram homens da lei, homens que eram responsáveis em levar as pessoas até Deus. Eram homens que eram tidos na sociedade como a nata, né? Homens espirituais, aqueles que têm mais conhecimento, que conhecem o que Deus faz. E quando nós conhecemos o que Deus faz, quem Deus é, nós temos uma missão, que é justamente pegar as pessoas que não conhecem, não têm experiência com Deus, e ensinar para essas pessoas quem é Deus. Eles tinham que fazer isso, né? E o pensamento é esse aí, olha. A religiosidade, muitas das vezes, ela escraviza. Por ter um autoconhecimento, o que aqueles caras faziam? Eles começavam a julgar Jesus, por Jesus estar comendo e bebendo ali com os pecadores, estar junto com eles, ensinando para eles. Não, não pode, tem que estar na sinagoga ensinando para nós é que somos a nação eleita. Ela escraviza. Às vezes a gente encontra muita gente que vive dessa forma, olha, vive religiosamente, desse jeito, fazendo tudo na igreja, achando que pelo fato de estar lá, não, eu estou lá de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para ninguém, eu estou na igreja, eu estou ali. Essas pessoas acham que Deus, Ele está alegre com isso. A gente pode olhar na história como Deus, Ele não se agrada disso. Eu lembro de um fato que Saul, ele recebe uma ordem para ele ir para uma cidade, destruir tudo, inclusive até os animais ele matar, e Saul vai e guarda os novilhos, os bois cevados, né? E quando o profeta volta e pergunta para ele, ele diz: não, eu guardei para fazer sacrifício a Deus. E Deus disse, através do profeta da época: e tu acha que Deus se agrada de sacrifício? Deus não quer, Ele quer um coração voltado para Ele, é o que Ele quer. E às vezes nós nos enganamos e vivemos uma vida sendo religioso, sendo certinho. Não, eu não erro, eu não faço nada de errado, eu estou em cima, eu sou melhor do que muitos outros. A gente muitas vezes vive dessa forma, tá? A religiosidade também, ela aliena. É como se colocasse algo aqui, a gente não consegue ver o outro, a dificuldade que o outro tem. A gente fica perdido em nossos pensamentos e esquecemos que o outro também, Jesus morreu no lugar dele, para que ele pudesse também ter a salvação. E a gente não faz isso, a gente se guarda. Eu acho interessante, Karl Marx, ele fala um negócio interessante, ele diz assim: olha, a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga, ela é usada lá, o pessoal oriental usava muito para não sentir nada, a pessoa ficar assim aéreo, ela não tinha noção da realidade, e muitas das vezes ela tinha até algumas alucinações, né? A gente vê muito religioso vivendo assim, com alucinações, com coisa, e não fazendo aquilo que Deus quer. Não fazendo aquilo que Deus quer. Então, a religiosidade, muitas das vezes, essa religiosidade em nossas vidas, ela mata. Às vezes nos mata e mata o outro também. Porque a gente não leva o outro a conhecer a vontade de Deus na vida dele também. Ela mata. Mas nós não ficamos só aí. Esse aqui é um conselho. Fuja
da religiosidade. Fuja disso. Existem duas mentalidades que nós aprendemos hoje em relação a esses dois filhos. A primeira é a mentalidade de rebelião. Que mentalidade é essa? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, as regras eu é que crio, porque a vida é minha, eu é que vou sofrer, deixa, rapaz, não faz isso, que você, deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É a mentalidade de rebelião. E tem nós aprendemos também, é a mentalidade de escravo, é aquele que se dedica, que faz tudo. Não, eu tenho compromisso, eu estou na igreja de manhã, de tarde, de noite, eu leio a Bíblia, eu fico ali, mas com a intenção errada. Vive, faz tudo isso, se sacrifica, não é feliz, porque ele vive com a mentalidade de escravo. Ele não sabe quem ele é, não sabe por que Jesus morreu. Jesus morreu para que a gente pudesse ter liberdade, ser livre. Liberdade de ser o quê? De ser filho de Deus. Essa é a liberdade. E aquele jovem, ele não sabia. É tanto que ele disse: pai, tu não me deu um cabrito para me celebrar. Mas tudo era dele, ele não sabia disso. Ele não sabia que ele era livre, que ele não era preciso ele ter essa liberdade, ele era filho. Ele poderia, sim, matar até um novilho e comemorar com os colegas. Mas ele não sabia, muitas das vezes nós também não sabemos disso. Nós vivemos o Evangelho superficialmente, vivemos o Evangelho sem ter a mentalidade de filho. Essa mentalidade. Nós vivemos o Evangelho sem entender que nós somos filhos. Nós somos filhos. E eu não culpo ninguém, porque a gente passa, eu também passo por isso. A Bíblia, ela fala muito a respeito disso. Ela taxa muito, inclusive nós temos registrado na palavra de Deus, até no Antigo Testamento, que fala a respeito disso. A gente vê um caso muito parecido com esse, que ele não tinha mentalidade de filho também, e era chamado para levar pessoas a estar mais perto de Deus. A gente pode citar Jonas, por exemplo, que aconteceu a mesma coisa. Ele foi designado aí para uma cidade para falar de Deus para aquelas pessoas. Olha, tu vai lá e prega para eles, que se eles não mudarem as suas atitudes, eu vou destruir a cidade. Jonas quer fugir, para não dar a oportunidade daquelas pessoas serem salvas. E vocês conhecem a história, aquele que a baleia engoliu, conhece a história? Pronto, todo mundo sabe essa história, né? Mas o interessante é que Jonas, lá no capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele fica irado com Deus. Quando ele vai lá na cidade, que ele prega, depois dele passar aquele sufoco todinho, e ele prega, o povo vai e muda de atitude, e Deus não destrói a cidade. E ele fica com raiva, enfurecido, e disse: é por isso que eu não queria ir. Por quê? Porque tu não destruiu a cidade, tu é bondoso, esse povo está lá do mesmo jeito. Ele não entende. E nós temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar a nossa mentalidade para que nós possamos levar pessoas a conhecer a Cristo. Levar pessoas a ter uma vida de liberdade. Uma vida que a gente possa viver, mas não é sendo obrigado. Você já viu alguma árvore, ela produzir algum fruto, botando força, você vê ela fazer assim, para botar fruto? Já viu alguma? É natural, né? Nasce a florzinha, naturalmente, vai nascendo, cresce, o frutinho, vai até ficar maduro. Não é assim que acontece? Natural? Pronto. Na nossa vida cristã também deve ser natural. Nós temos que entender que Jesus, Ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a oportunidade de nos conectar de novo com Deus. Ele nos deu a oportunidade de ser chamados filhos dele também, através de Jesus, porque não existe moeda de troca que nos garante de ter essa conexão com Deus. Não existe moeda. Ainda que a pessoa diga: não, mas eu faço tudo certinho, eu sou bom,
Olha, eu não roubo, eu dou oferta, eu ajudo os mais pobres, eu vou ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta. Existe a única moeda de troca. Você sabe qual é? Que ele diz o seguinte, que o pecado, a única forma de pagar o pecado é a morte. E se a pessoa morrer no pecado, ela não vai fazer nada. Jesus fez o quê? Ele veio, se fez carne, ele se rebaixou, ele chegou ao nosso nível, ele desceu, ele se tornou humano que nem nós, com uma finalidade, a finalidade de nos levar até o Pai, de nos dar o exemplo, de nos direcionar a ter uma vida de filho. Ele fez isso por mim e por vocês, por cada um de nós, por você também que está aí nos assistindo. Ele fez isso. Ele nos deu a oportunidade para ter uma mentalidade de filho. O que a gente precisa fazer é entender esse propósito. E ali. E agora? Não foi mais. Alguém passa aí para mim. Para nós guardarmos. Primeiro, você já negociou as regras do jogo? Buscando autonomia, independência, independente das suas consequências? Você já tomou uma atitude parecida com a do filho mais novo? Fique com você, reflita sobre isso. Se você tomou, mude. O 2, você tem o hábito de se colocar numa posição de superioridade por ser certinho, por fazer tudo correto? Se você já fez isso alguma vez, pare um pouquinho e pense que Jesus, ele se fez servo para nos alcançar. Ele que é todo poderoso, ele que participou da criação do mundo, ele que faz todas as coisas, que morreu em nosso lugar, nos dando a única forma de nos conectar com Deus, através do seu sacrifício. Se você se acha tão certinho, não tenha esse pensamento. Esse pensamento é o pensamento do filho mais velho. Tenha esse pensamento aqui. Guarde isso aqui. Você precisa perdoar e acolher alguém que você julgava inferior. Se a pessoa, você vê que ela não tem uma mente aberta, que ela não compreende os rudimentos do mundo, não compreende a vontade de Deus para ela, e você já sabe, você já compreende, ajude essa pessoa. Fale para ela do amor de Deus. Ah, mas ela é ruim demais, eu não... Fazer tipo como que eu queria fazer antes, pegar aí... Não faça isso. Mas leve essa pessoa a meditar que ela precisa de Cristo, que você é um canal de bênção na vida dela. Bens vêm e vão, mas a vida, ela é de Deus, e um dia ela vai voltar para Deus. E se nós não ajudarmos essas pessoas, o que vai acontecer? Ela pode ir para o inferno. Ela vai para o inferno, com certeza, se a gente não ajudar. E você tem a oportunidade de levar pessoas a conhecer mais a Deus, a ter uma vida diferente. Aproveite essa oportunidade, medite. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.